Olá, turma. Hoje, conforme combinado, pedi para vocês assistirem aos vídeos que iriam auxiliar vocês a entender melhor o assunto da nossa revisão, certo? Para que vocês possam, hoje, agora, nesse momento, realizar o nosso diagnóstico de ciências, tá? Então, veja aí no seu material impresso, tá? Onde tem aí essa capinha, diagnóstico, primeiro bimestre, tá? Então, vocês pegam ele e para a gente começar a fazer, tá? Eu vou ler com vocês para que vocês entendam de uma melhor forma cada uma das alternativas, tá? Primeiro nós vamos falar de vírus, tá? Lembrando que todos os assuntos que eu abordei aqui, ou nós vimos nas aulas com material impresso, ou contém no livro e nas videoaulas em que estão disponíveis no grupo de todas as semanas, tá? Então, conforme eu pedi para vocês verem tanto os vídeos, como observar o capítulo 2 e o capítulo 3 do livro, para que vocês fiquem por dentro do assunto, tá? Então, observem bem. Primeiro, vírus. Os vírus são seres muito simples e pequenos, formados basicamente por uma cápsula proteica envolvendo material genético. Eles podem causar doenças aos seres humanos e a outros seres vivos. São muito pequenos e podem ser vistos somente com a utilização de microscópio eletrônico. O vírus necessita de um ser vivo para poder se desenvolver. Caso contrário, ele não realiza suas atividades, não se reproduz e permanece inativo. As doenças causadas por vírus são chamadas de viroses. Entre elas, podemos citar a poliomielite, a dengue, a catapora, o sarampo, o coronavírus e dentre outras e várias outras doenças que são chamadas de viroses, tá? Então, observando aí o pequeno texto, você vai responder aí abaixo. O que são vírus? Não são quais são os vírus, é o que são vírus, tá? Letra B. Cite o nome de 4 doenças causadas por vírus. Tá fácil que tem um texto também. E na letra C, escreva algumas medidas que devemos ter para prevenir essas doenças. Então, você vai me dizer aí algumas coisas que nós devemos fazer para que a gente se proteja e se previna dessas doenças, de algumas dessas doenças, tipo das doenças que você citou na letra B, tá? Nessa outra questão aqui, marque o que sua família tem feito e como você tem contribuído para o controle, a propagação do coronavírus e quais métodos de proteção vocês têm utilizado. Então, o que você tem feito em sua família, você marca aí um X na opção que você tem realizado. Você tem, ajudar com as tarefas domésticas de acordo com a sua idade, uma rodada de jogos e brincadeiras, valorizar as conversas em família, tem conversado, estudar as lições passadas na escola, temos estudado de forma correta, ler, nós estamos lendo, separar brinquedos e roupas que não são mais usados para doação, cozinhar receitas divertidas acompanhados dos pais ou responsáveis, não chamar colegas ou visitas para a nossa casa, nem ir na casinha do colega, né, também dá no mesmo. Ficar em casa atendendo às orientações de distanciamento social e manter distância dos idosos que estiverem em nossa casa. Eles fazem parte do grupo de risco. Então, o que você esteja fazendo, não é para mentir, tá? O que você esteja fazendo, você marca aí um xizinho na opção que vocês estejam fazendo, tá? Nesse outro aqui, analise o gráfico e responda. A sexta 20 apresentou quantos casos de pessoas contaminadas por coronavírus no Brasil a mais que a segunda 16. Então, nós vamos observar aí, Na segunda 16, foram 234 casos. Na sexta, dia 20, foram absurdos 904 casos. Então, você vai fazer uma continha, de 234 para 904
Aumentou em quanto esses casos? Se nesse dia, na segunda, foi 234 para 904, qual é essa diferença? Aumentaram quantos casos? Quantos casos tiveram a mais nessa semana? Desse primeiro número para o outro. Para sexta-feira, tá? Então, você faz a continha aí e responde aí no espaço do lado. Preencha os espaços em branco do texto com as palavras abaixo. Então, vejamos bem. Nós temos aí 5 palavras e 5 espaços. As palavras são atmosfera, gases, suspensão, radiação e meteoros. Também fizemos essas atividades todas, nós já fizemos elas praticamente até aqui, tá? Então, ó, observem bem. Então, ó, sem a fulana, não seria possível viver na Terra. A atmosfera é um enorme reservatório de materiais. Ela é formada principalmente por fulana, que é ó, nitrogênio, oxigênio, argônio, vapor de água, gás carbônico e pequenas quantidades de outros gases. Também existem partículas sólidas e líquidas em fulana na atmosfera. Durante o dia, a fulana solar aquece a superfície da Terra. A atmosfera absorve o calor irradiado da superfície terrestre, impedindo que escape de volta para o espaço. Sem a atmosfera, os dias seriam muito mais quentes e as noites muito mais frias. A atmosfera protege os seres que vivem na superfície da Terra contra vários fenômenos, como os fulanos, que se queimam pelo atrito com o ar quando entram na atmosfera, e os raios ultravioleta, que são absorvidos pela camada de ozônio. Então, nós temos aí 5 espaços e temos 5 palavras. Coloquem as palavras de acordo para que o texto fique com coerência, fique correto e nem sobre nem palavra nem espaço vazio, tá? São 5 e 5. Pronto. Finalizamos aqui as nossas atividades, nós fizemos elas pelas videoaulas, pelos materiais impressos, tá? E agora nós vamos dar início à segunda parte do nosso diagnóstico, em que nós começamos a trabalhar no livro didático. Por isso eu pedi que vocês observassem bem o capítulo 2º e o 3º, tá? Então observem aí, ó. Em seu caderno, anote o estado físico da matéria. Sólido, líquido ou gasoso, correspondente a cada uma das características indicadas abaixo. Podem colocar também aí um nomezinho aqui, ó. Depois, imediatamente depois que terminar a frase, se tiver espaço, tá? Então, ó, a primeira diz aí, número 1, tem forma e volumes definidos. Qual é desses? É o sólido, líquido ou gasoso, que tem forma e volumes definidos. No 2, pode ser comprimido com facilidade e apresenta a forma de recipiente que o contém. Estou falando de qual? Do sólido, líquido ou gasoso. E no número 3, ó, tem volume definido, mas apresenta a forma do recipiente que o contém. Estou falando de quê? Do sólido, líquido ou gasoso, ou seja, 1, 2 e 3, e nós temos também 3 tipos de materiais, né? Sólido, líquido e gasoso. Então, cada um vai ser um diferente. Então, observe quem é qual e coloque o nome aí ao lado. No número 2, o gráfico abaixo representa o resfriamento de um material inicialmente no estado gasoso. Se ele começa do estado gasoso, ó, então nós observemos aí. Temos aí, ó, de menos 30, menos 20, menos 10, 0, 10, 20 e 30 graus. E temos aí, ó, o tempo em minutos, 0, 10, 20, 30 e 40 minutos, tá? E aqui nós temos a temperatura em graus. Então, você vai indicar aí, ó, na letra A, a temperatura do ponto de fusão. Fusão é o quê?
Então, você vai relembrar o que é a fusão. A fusão acontece com quantos graus, com quanto tempo, tá? Então, você vai me dizer aí. Colocar aí do lado. Na letra B, a temperatura do ponto de ebulição. Quando é a ebulição que acontece? Vou dar uma dica, ó, fusão e ebulição. Um é quando congela, o outro é quando aquece, tá? Então você vai pesquisar aí, relembrar e responder. Letra C. O estado físico desse material a 25 graus Celsius. O estado físico, ele vai estar o quê? Sólido, líquido ou gasoso quando ele estiver a 25 graus Celsius. E qual é o estado físico desse material a 0 grau? Quando ele estiver em 0 grau, ele vai estar como? Sólido, líquido ou gasoso? Na verdade, todos eles começam com gasoso. Então, quando ele atinge o ponto de fusão é quando? Quando o gás atinge o ponto de ebulição. Quando o gás atinge o estado físico desse material a 25 graus, ele se torna o quê? E quando ele está a 0 grau, acontece o quê? Tá? Nesse outro aqui, ó, no terceiro, você vai copiar a tabela a seguir no caderno. Não precisa copiar porque você já está com o material impresso aí, tá? Então, você vai apenas acrescentar uma coluna identificando os estados físicos das substâncias a 25 graus. Então, você pode fazer aqui, ó, ou anotar aí abaixo. Qual é a substância? Identificando, ó, o estado físico, tá aqui, ó, as substâncias A, B, C e D. Temos aqui a temperatura do ponto de fusão, ou seja, e a temperatura do ponto de ebulição. A substância A ocorre a fusão com menos 90 graus Celsius e menos 20. A substância B, ó, com 25 graus Celsius e 60. A substância C, menos 20 graus e 25 graus Celsius. E a letra D, ó, 85 e 200. Então, você vai me dizer quais substâncias e qual tipo. Ó. Podemos observar que temos dois aí. Um na fusão e um na ebulição. Que está com 25. Que é qual? Então, você vai me dizer substância tal na fusão e substância tal na ebulição. Ou apenas você faz um círculo aí, tá? Circula, pode ser circulado, tá, gente? Você circula qual é o que está na fusão com 25 e na ebulição com 25. Qual é a substância? A, B, C ou D. E no outro aí, ó, quanto mais elevada for a temperatura da água fervendo, mais rápido se cozinha o feijão. Reveja a tabela da página 27. Então, você pega aí o seu livro e vai observar aí a página 27, para que você possa responder a essa questão. Ó. E vai me dizer, em qual dos locais mencionados o feijão leva mais tempo para ficar pronto? Justifique. Então, você vai ter que olhar lá o que é que a tabela está dizendo. E em qual dos locais o feijão vai levar mais tempo, vai demorar mais para ficar pronto. E vai ter que justificar a sua resposta. Ele vai demorar mais no tal lugar, porque isso, por aquilo, por isso e por isso. Na questão número 5 aí, ó, a figura abaixo mostra o esquema de um processo usado para a obtenção de água potável a partir de água salobra, que contém alta concentração de sais. Esse aparelho improvisado é usado em regiões desérticas da Austrália. Temos aí, ó, o sol, as pedras, a água salobra, a água potável e aqui nós temos plásticos transparentes, certo? Então, ó, quais mudanças de estado ocorrem com a água dentro do aparelho?
dentro desse aparelho aqui que nós estamos vendo, ocorre que tipos de mudança na água? Ela passa de sólido para líquido? Ela passa de líquido para gasoso? O que acontece? Vai me dizer, ou não acontece nada, a água está líquida e passa a ser líquida. Ou os sais que estão aí, como é que eles evaporam? Opa, deu uma dica. Letra B. Onde dentro do aparelho ocorrem essas mudanças? Então aqui, ó, dentro desse aparelho aqui, ocorrem essas mudanças onde? Em qual das camadas? Abaixo ou mais acima? E no número 6 e último da nossa diagnóstico de hoje, ó, identifique a propriedade da matéria representada na imagem a seguir. Ó, nessa bombinha aí, é como se fosse uma bomba de encher pneu de bicicleta ou bola, tá? Ou bexiga, que eu vou pressionando e vai saindo ar, tá? Então aí eu estou utilizando o quê? A elasticidade, ele tem elasticidade. Letra B, compressibilidade, eu estou fazendo compressão como se fosse um compressor. Eu estou utilizando a densidade, ele é denso. Eu estou usando a maleabilidade, esse negócio é maleável. Ou estou utilizando a dureza? Então, se você lembrar do nome, o próprio nome já dá uma dica, tá? Eu estou pressionando, fazendo pressão, para que o ar saia, tá? Então, você vai marcar uma dessas 4 alternativas. Aliás, 5. A, B, C, D ou E. Então, é isso, gente. Por hoje é só. Concentre-se, dê uma revisada no assunto, veja os vídeos, observe o livro. Vocês têm tudo aí em casa para que você possa fazer e acertar o máximo de questões possíveis, tá certo? Então, eu não posso mais dar outras dicas, porque eu já falei muito. É uma atividade avaliativa. E pesquisem com o material que vocês têm em casa e respondam de maneira satisfatória, tá? Tchau, tchau. E não esqueça, já esquecendo, não esqueça de mandar a foto da sua atividade realizada para que eu possa corrigir, anotar que você realizou a atividade avaliativa, diagnóstica, e colocar aqui a sua participação, tá? Agora sim, tchau, tchau e até a próxima aula.